Eu sempre fui um cara de cidade pequena, meio deslocado, sabe? Cresci no interior em uma cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo e sempre me senti um pouco fora do lugar. Quando fui aceito na universidade da capital, me senti nas nuvens. Finalmente, eu teria a chance de conhecer pessoas novas, mais parecidas comigo e viver em uma cidade maior, cheia de oportunidades. Mas, para ser sincero, o que mais me animava era a ideia de me mudar junto com meu melhor amigo Rodrigo. A gente sempre fez tudo junto, desde os tempos de escola. Só que de última hora, a mãe dele ficou muito doente e ele decidiu que não podia sair de casa naquele momento. Eu entendi completamente, é claro, mas fiquei meio desanimado. Além da preocupação com a saúde da mãe dele, eu sabia que agora teria que enfrentar essa mudança sozinho. Eu já tenho 27 anos, então a ideia de morar em república ou em dormitório não me agradava nem um pouco. Já passei dessa fase de ficar dividindo quarto e banheiro com um monte de gente. Assim que soube que Rodrigo não iria mais comigo, comecei a procurar apartamentos por conta própria. O semestre começaria em 6 semanas. E essa mudança de planos trouxe muita ansiedade. Entrei em sites de classificados, como sempre, e comecei a anotar alguns endereços e telefones. Enquanto eu fazia a pesquisa, me deparei com um anúncio que chamou minha atenção. Um quarto para alugar por apenas R$ 200 por mês. Não tinha fotos, o que me deixou um pouco desconfiado, mas o texto dizia que eu teria meu próprio quarto e banheiro e que dividiria a casa apenas com uma senhora idosa e seu cachorro bem comportado. Parecia perfeito demais para ser verdade. No dia seguinte, peguei o carro e fui até a capital. Era uma viagem de umas 3 horas e eu queria aproveitar para ver algumas opções de moradia. Tinha agendado 4 visitas, mas para ser sincero, só estava realmente interessado no lugar com a senhora. O resto das opções envolvia dividir apartamento com garotos recém-saídos do ensino médio. E eu já não tinha paciência para esse tipo de ambiente. A casa dela era fácil de encontrar. Quando cheguei lá, fui recebido por uma senhorinha muito simpática que se apresentou como Dona Gilda. Ela me convidou para entrar e começou a me mostrar o ambiente. Era uma casa antiga, cheia de móveis de madeira maciça, com detalhes ornamentados e um cheiro levemente adocicado. O tipo de lugar que parecia ter parado no tempo, mas de uma maneira charmosa. As paredes tinham papel decorado, o chão era de madeira e cada canto parecia ter uma história própria. Eu mal podia acreditar que ela só estava cobrando 200 por mês para morar em um lugar tão bonito. Subimos as escadas que rangiam a cada passo e ela me mostrou o quarto. Era um espaço acolhedor, cheio de luz natural, com janelas grandes que davam para a rua. Tinha até um banheiro privativo, o que era um grande alívio, já que eu não teria que dividir com ninguém. A senhora parecia uma companhia tranquila e o lugar, apesar de antigo, era bem cuidado. Depois do tour, nos sentamos na cozinha e Dona Gilda me ofereceu chá e bolinhos que ela mesma tinha feito. Durante a conversa, ela quis saber mais sobre mim, meus estudos, meus hobbies e minha família. Contei sobre meu amigo e a mãe dele, e ela, com um olhar triste, me disse que também tinha perdido um filho alguns anos atrás. Desde então, vivia sozinha, com apenas seu cachorro como companhia. Aquilo tocou meu coração. Depois de conversar por quase 1 hora, ela me perguntou o que eu achava do lugar e da ideia de morar com ela. Mesmo sabendo que ainda tinha outras visitas marcadas, eu já tinha decidido. O ambiente parecia ideal para os meus estudos e a senhora, embora um pouco excêntrica, parecia ser uma pessoa muito agradável.
Falei que tinha gostado de tudo e que achava que seria uma boa experiência. Ela disse que não via a necessidade de contrato formal e que não pediria dinheiro adiantado, pois eu parecia ser um jovem respeitável. Saí de lá aliviado por ter encontrado um lugar tão rapidamente. No caminho de volta para casa, pensei no detalhe do cachorro que ela mencionou. No anúncio, dizia que ela tinha um cachorro, mas durante toda a visita eu não vi sinal nenhum de animal. Não havia brinquedos, nem potes de comida ou água. Achei que talvez fosse só uma falha de memória dela, algo comum na velhice. De qualquer forma, não dei muita importância a isso. 3 semanas depois, voltei com todas as minhas coisas para me mudar de vez. Rodrigo me ajudou com a mudança, levando a cama, cômoda e caixas com minhas roupas e livros. Ele conheceu a Dona Gilda e, apesar de não entender muito bem como eu fui parar lá, achou que era uma senhora simpática. Quando ele foi embora, fiquei ali, sozinho, começando uma nova etapa da minha vida. Arrumei o quarto o melhor que pude naquele primeiro dia, tentando deixá-lo com a minha cara. Quando terminei, desci para pegar um copo d'água e encontrei Dona Gilda sentada à mesa, jogando paciência no computador. Ela vestia um roupão acolchoado e tinha os cabelos enrolados em bobs. Era engraçado como ela, mesmo naquela idade, usava a tecnologia para passar o tempo. Quando ela me viu entrar na cozinha, olhou para o canto da tela e comentou que já era tarde, quase 11 da noite. Ela se despediu e foi para o quarto, mas antes de sair, disse algo que me deixou um pouco intrigado. Ah, e querido, não se preocupe com o cachorro, ele vai se acostumar com você. Certo, o cachorro. Eu amo animais, sempre gostei de bichos, mas até aquele momento eu não tinha visto sinal de cachorro nenhum. Pensei que talvez fosse só uma mania da idade e decidi que, se esse fosse o único comportamento estranho dela, eu podia lidar tranquilamente. Subi para o quarto, tomei meu copo d'água e me preparei para dormir. Mandei uma mensagem para minha mãe, contando como estava indo o processo da mudança. Conversamos um pouco e eu contei sobre a senhora e seu suposto cachorro invisível. Rimos da situação e logo ela foi dormir. Também decidi que era hora de descansar. Estava quase pegando no sono quando ouvi algo que me fez acordar de repente. Um som suave, mas inconfundível, de arranhões na porta do meu quarto. Fiquei imóvel na cama, ouvindo atentamente. O som era claro e vinha diretamente da porta. Então, logo em seguida, ouvi um gemido baixo. Era o cachorro. Ele devia estar tentando se acostumar comigo, como Dona Gilda havia dito. Levantei, acendi a luz e abri a porta, esperando encontrar o cachorro ali, pronto para se familiarizar comigo. Mas não havia nada. Olhei para o corredor vazio e até espiei as escadas, mas não havia sinal de nenhum animal. Confuso, voltei para o quarto e fechei a porta. Apaguei as luzes e dessa vez consegui dormir sem mais interrupções. Na manhã seguinte, desci para a cozinha e encontrei Dona Gilda preparando o café. Eu ainda estava de pijama e ela também. A cumprimentei e não consegui resistir a mencionar o incidente da noite anterior. Dona Gilda, eu acho que encontrei seu cachorro ontem à noite. Ele estava arranhando a minha porta, mas quando eu abri, não tinha nada lá. Falei. Ela sorriu suavemente e respondeu com uma calma desconcertante. Ah, querido, o cachorro, ele é invisível. Invisível? Eu não sabia se ria ou se ficava preocupado. Sim, querido, mas ele é um bom menino. Não vai mais te incomodar, tenho certeza. Aquilo me deixou sem palavras. Peguei meu café e fui para o quarto, tentando processar o que acabara de ouvir.
Passei o resto do dia explorando a cidade, tentando esquecer o estranho episódio com o cachorro invisível. Mas quando voltei para casa naquela noite, algo estava diferente. Entrei pela porta da frente e tropecei em algo. Quase caí no chão, mas consegui me segurar no cabideiro. Quando acendi a luz, vi que não havia nada que pudesse ter causado minha queda. Mais tarde, enquanto mexia em uma caixa procurando meu carregador de celular, ouvi novamente o arranhar na porta. O som era o mesmo, vindo da porta do quarto. O cachorro estava de volta. Eu decidi provar para mim mesmo que ele existia, não era invisível. Peguei um lençol e me preparei para jogá-lo sobre o que quer que estivesse do outro lado da porta. Abri a porta de uma vez, joguei o lençol e o que vi me fez gelar por completo. Sob o lençol, em vez de um cachorro, havia a forma clara de um humano de 4, olhando diretamente para mim. Até a próxima. Obrigado.